Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. Você que acompanha a gente, está acostumado já aí com os 5 minutinhos antes no Facebook, eu já dei alguns recadinhos, mas se você chegou agora, ligou a sua televisão ou ligou agora, enfim, acompanhou as hashtags aí, chegou para ver qual é o assunto de hoje, chegou agora no Hashtag Educa, a gente tem um recadinho para te dar, viu? Coloca aí o seu nome nas postagens no Facebook que você está concorrendo a 2 ingressos para visitar o planetário com acompanhante, viu? Tem programação para o final de semana? Se não tem, já acabou de ganhar aqui no Hashtag Educa, viu? Participe e vem para cá. Você que acompanha o Hashtag, você já sabe, o nosso canal de conversa, de participação, que a gente quer te ouvir, é o Facebook e o nosso WhatsApp. Pelo Facebook você conta suas experiências, tira suas dúvidas, enfim, compartilha com a gente a sua opinião. E se você preferir, se estiver acompanhando a gente aqui, o Hashtag pelo conforto de uma tela maior, e só quiser usar o mobile para mandar as perguntas, você também tem o nosso número do WhatsApp. Mas participe, a sua participação é extremamente importante para enriquecer essa conversa. E antes de eu apresentar os convidados e o tema de hoje, eu vou trazer um cenário para a gente começar a refletir, para então adentrar essa conversa com um pouquinho mais de estofo e fazendo mesmo aquela análise interna que só a gente é capaz de fazer. De acordo com a definição no dicionário, preconceito é o conceito ou uma opinião formados antes de ter os conhecimentos necessários sobre um determinado assunto. Ou seja, é uma atitude emocionalmente condicionada baseada em crença, opinião ou generalização sobre com simpatia ou antipatia sobre um determinado grupo de indivíduos ou alguns indivíduos ou um indivíduo só. Ou seja, nós temos preconceitos às vezes, né, ou muitas vezes, de cor, crença, classe social, raça, religião, regionalismo. A gente vê isso quantas vezes a gente se refere aos brasileiros de outros estados, né? De uma maneira, às vezes, muito pejorativa, gênero, idade e muitas outras categorias. Mas só para deixar claro, antes dessa conversa começar, que é o seguinte: discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, nacionalidade. É importante a gente falar em nacionalidade no momento que a gente recebe tanto refugiado, tanto imigrante no país, no planeta inteiro de uma forma geral. Aqui no Brasil é crime previsto pela Lei 7.716 de 89. Ou seja, impedir alguém por raça, crença, religião, nacionalidade, enfim, a ter acesso a cargos, empregos, meios de transporte, estabelecimentos públicos ou privados é crime passível de 2 a 5 anos de detenção, ou seja, vai para a cadeia e é inafiançável. Não adianta pagar a fiança não, tá? Vai ficar lá dentro por conta de crime de preconceito. Agora, como é que a gente lida com isso quando a gente tem cyberbullying, quando a gente tem tanta coisa acontecendo? Como é que a gente lida com isso dentro da escola? Quais os impactos do preconceito na aprendizagem, no desenvolvimento social, emocional, cognitivo da criança? E como é que a escola pode intervir para a gente mudar esse contexto? Quem conversa conosco sobre esse tema é Graça Gomes, educadora, gestora cultural e idealizadora do Prêmio Literário do Ensino Fundamental, cujo tema desse ano é Onde Mora o Preconceito. Seja muito bem-vinda, Graça, ao Hashtag Educa. Obrigada por ter vindo, viu? E Tereza Vitória Fernandes Alves, professora de História e da Sala de Leitura da Escola Municipal Orsina da Fonseca, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda também, Tereza, ao Hashtag, viu? Obrigada. Obrigada. Pra vocês terem ideia, a gente estava conversando aqui antes, Tereza já deu aula, tá? Para estar ao vivo aqui com a gente, 12h30, ela já deu aula e veio correndo para cá. Ou seja, uma salva de palmas para os professores guerreiros desse país que vocês merecem, viu? Obrigada. Então, só para a gente ter mais um pouquinho de dado, de acordo com uma pesquisa Ibope realizada em 2017, ou seja, 2 aninhos atrás, em todas as regiões do país, essa pesquisa mostra que, embora 83% dos entrevistados se declarem não preconceituosos, 72% já fizeram algum comentário ofensivo, ou seja, 7 em cada 10 brasileiros
já falou alguma gracinha pejorativa com o intuito de machucar alguém. E aí, Tereza e Graça, somos preconceituosos de maneira velada ou aberta? Olha, eu acho que aberta. É como essa questão dentro da escola, né? O preconceito, ele domina, né? Ele é ali gritante, né? Até em função disso que a gente trouxe esse tema para o Prêmio Literário, que é para que a gente consiga promover, né, dentro das escolas, que seja discutido sobre o preconceito, que esses preconceitos venham à tona, o que é velado seja mostrado, né, e se possa avaliar onde eu tenho preconceito, né, na escola, o próprio professor se veja questionado também, né, no prêmio a gente sempre tem essa visão da troca, que haja sempre uma troca, que haja sempre essa provocação de vamos pensar sobre isso. Né? Se é velado ou se é mostrado, eu acho que ele é escancarado. Mas a ideia é essa, né, do prêmio. Vamos provocar, vamos fazer com que não só o aluno pense, mas o professor também pense, porque os professores também são preconceituosos. É como você falou, a grande maioria de nós tem algum preconceito. Né? Mesmo esses mais velados, que estão lá mais escondidos. Né? Mais justificados em alguns momentos, inclusive. Né? Depende, acredito que também depende um pouco do lugar da fala. Né? No momento em que você pergunta, que foi como eu comecei o trabalho esse ano na sala de leitura, quem aqui já fez, já teve uma atitude preconceituosa? Poucos foram aqueles que entenderam o que é o preconceito. E aí, primeiro, eu acho que trabalhar essa ideia de um conceito pré-formulado antes dele existir, né? Que é um pré-conceito, algo que existe antes de você entender, é o fundamental, principalmente entre as crianças e os jovens. Porque, na verdade, eles são extremamente cruéis no que eles falam. Por vezes, o jovem e a criança fala porque a questão da verdade é muito mais forte nela. E o jovem... Ela é espontânea, ela, né? Ela não tem, às vezes, o freio inibitório, né? E às vezes ele herda, né? Entre aspas, né? E assim, o adolescente, é uma coisa que eu vivenciei com as minhas 4 turmas de 8º ano que eu estou trabalhando, né? Eles não se enxergam preconceituosos. Eles entendem aquilo como uma verdade. E até que ponto, na hora que eles estão se colocando, eles também não estão trazendo o preconceito velado, mas que existe. Né? Então, a gente tem que observar o momento da fala. Quem é essa pessoa que está falando? Que lugar ele está ocupando dentro da sociedade? Qual é a formação familiar dessa criança, desse adolescente dentro da escola? E aí fazer o contraponto com o professor. Né? Porque, na verdade, nós somos formadores. E como a gente perpassa essa formação para o nosso aluno? Como a gente aborda esse tema com o nosso aluno? Né? Tirando as nossas máscaras, porque nós somos preconceituosos. Com certeza. E é isso. E não ter preconceito de ouvir, o preconceito, de ver, de sentir o preconceito do outro. Né? Isso. Eu usei na fala, né, no início, quando eu fiz os trabalhos com as crianças agora, com os meus adolescentes, porque se eu chamar eles de crianças é um problema. Assim, foi muito notório um exemplo que eu dei para eles de uma atividade que eu vivenciei numa palestra, em que a pessoa que começou a palestra perguntou quem nunca fez um ato preconceituoso. E aí eu levantei a mão, eles todos me olharam. Ué, você está perguntando e você está respondendo? Eu falei, por que não? Por que não admitir que eu já fui ou que eu sou preconceituosa? E aí a gente quebra essa relação com o aluno, né? Porque ele vê que o professor também se aproxima. E a gente precisa pensar isso muito dentro da escola. Muito. Hoje a gente tem várias tribos habitando a escola. Então, se a gente tem essas tribos, nós temos que saber lidar com isso. Eu acho que você está falando aqui uma coisa, não está no roteiro não, mas eu estava me ligando aqui nos meus preconceitozinhos, né, do dia a dia. Né? Porque às vezes você não vai ter preconceito de raça, de cor, de gênero, mas às vezes você vai ter assim, fulana se dedica demais ali àquela obra porque tem nada para fazer em casa, mal amado, etc. e tal. Aí você vai conhecer a pessoa, você descobre que não tem nada disso, você pré-julgou a pessoa antes, né, de qualquer outra coisa. E eu acho, e aí essa pergunta fica para vocês, eu acho que essa história de todo mundo se expor muito
em rede social, falar muito, eu tenho muito o que dizer o tempo todo, né? Isso também revela o preconceito de uma maneira em geral, porque você não tem nem tempo de se aprofundar no assunto para emitir sua opinião, não é isso? Ele já vem, você já não passa, né, pela cabeça. Ele vai, como você falou, não reflete sobre isso, né? Ele já vem tudo, sai de uma forma assim orgânica, né? Realmente, e fica uma exposição muito grande, né? E isso gera, e tem também uma cobrança também na internet. Eu acho muito isso assim também. Quem se expõe também está sujeito a ter uma crítica muito grande, o preconceito do outro sobre aquilo, né? Não só eu me expondo, eu muitas vezes revelo o meu preconceito, mas como o outro, eu me revelo e o outro vem com preconceito. Eu já vi casos assim, que a pessoa se expõe na internet, foi um linchamento digital, né? Aquela coisa, a pessoa é completamente assim, execrada em função do preconceito que os outros têm sobre aquela figura que está se expondo, né? Eu acho que a geração que a gente está hoje educando é uma geração que tem a informação em tempo real, mas eles não digerem essa informação. Né? Eu acho que, na verdade, um pouco diferente de nós, que tínhamos a informação de uma forma mais, vamos colocar assim, não lenta, mas que tinha um percurso da informação. Como essa informação chega em tempo real, muitas das vezes a criança e o adolescente toma aquilo como verdade absoluta. E, ao tomar aquilo como verdade absoluta, reproduz sem saber. Por isso que a gente tem tanta fake news, tem tanta... E assim, a exposição da imagem, é o tempo inteiro expondo a imagem, né? Eles não têm noção de que no momento em que eles tiram uma fotografia e expõem a sua imagem ou a imagem do outro e que tecem comentários, né? E que esses comentários eles podem estar impregnados de uma visão preconceituosa, de ideias preconceituosas. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de hoje, na nossa rodada de leitura de construção do texto. Uma aluna estava construindo o texto em que ela está caracterizando a questão do preconceito racial. E eu falei para ela, por que você não inclui, né, a questão da mulher no seu texto? São 5 meninas escrevendo o texto e elas não se enxergam dentro do texto. Então, a gente precisa mostrar para elas que elas estão falando delas também. Então, isso é uma questão que é vencer barreiras, é ultrapassar barreiras. Porque muitas das vezes nós temos medo, e esse medo, ele perpassa a questão do preconceito. Eles estão presos naquele rótulozinho porque eles têm medo de ser julgados. O julgamento é o preconceito. Eu acho que passa por aceitação. No final, acho que a gente está falando de uma maneira, em geral, de aceitação, acolhimento e amor. Sim. Porque o preconceito passa quando isso fica de fora e quando você se sente ausente disso, né, de alguma maneira. Então, a escola, eu acho que tem, nessa conversa, um papel fundamental. E é óbvio que eu fico curiosa do que vem por aí nas redações, nos contos, nos textos. Mas olha só, se você está achando que, mas é impossível a gente não vivenciar isso na escola, os alunos são preconceituosos, mas os professores não... Vou trazer mais uns dados aqui para você, que assim, eu fiquei assustada quando eu li a pesquisa de 2015, estamos já em 2019, você tem aí um gap, mas talvez não esteja tão distante assim não, e eu quero ouvir tanto Graça quanto Tereza. Olha só, uma pesquisa da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em parceria com o MEC, publicada em 2015, trazem alguns dados bem significativos. Segundo o estudo feito com mais de 20 mil alunos e membros da comunidade escolar de mais de 500 escolas em todo o país, ou seja, gente à beça, cerca de 99%, é quase a totalidade, viu, desses mais de 20 mil alunos e professores, enfim, comunidade escolar. Cerca de 99% dos funcionários, professores e alunos apresentaram algum tipo de preconceito. Que preconceito que a gente vê dentro da escola? Eu acho que todos ao mesmo tempo, né? É um fervilhar desses preconceitos. Na verdade, o racismo, a xenofobia, né? Até mesmo o bullying, de uma forma em geral. Eu defini muito bem com eles
essa visão do bullying, né? Porque muitas das vezes a gente faz uma atividade, faz uma brincadeira e que, na verdade, essa brincadeira fere o outro. Então, no momento em que você está ferindo o outro, você está sendo preconceituoso. Você está quebrando dentro do outro alguma coisa que, na hora que esse outro vai reconstruir, nunca vai reconstruir da forma original. Mostrar para eles, né? E mostrar para eles, eu estou dizendo, é mostrar para todos, nós, professores, os funcionários da escola, os alunos, a própria direção, todo mundo que está dentro da comunidade escolar, os pais também, porque nós temos também, dentro da comunidade escolar, nós temos que lembrar dos familiares, dos pais, que são elementos também centrais nessa relação. A gente tem que perceber que quando a gente fere, quebra alguma coisa dentro do outro, e para reconstruir isso é um tempo muito maior do que o tempo que a gente levou para destruir. E na reconstrução, a gente se fortalece algumas vezes, outras vezes não. Então, a gente vê uma incidência muito grande de meninos e meninas, muito mais meninas, mas meninos também começam a ter a questão da mutilação, da automutilação. Quando a gente para conversar com eles, eles falam, porque eu não sou aceito, porque não aceitam, porque eu sou homossexual, mas a minha família não aceita, a escola não aceita, os meus colegas me olham de forma diferente, às vezes, né, temos falas estranhas dentro da sala de aula. Isso acontece sim, né? Mas eu acredito que hoje nós, professores, estamos começando a mudar a nossa atenção em relação a isso, né? A questão do suicídio, a questão da automutilação, ela faz a gente refletir qual é o nosso lugar dentro da sala de aula também. E às vezes isso também vai interferir no professor. Sim. Porque a gente sabe que a profissão de professor é uma profissão dura, difícil, ela exige um desprendimento absurdo de tantas coisas e a sociedade não dá valor. Não dá valor. Então, às vezes, o próprio professor se sente afetado pelo Sim. preconceito social. Sim. E não consegue empoderar aquele aluno porque ele mesmo está precisando de um reforço. Com certeza. A escola é um ambiente rico, eu acho que para a gente discutir isso, e a gente tem um vídeo que eu quero apresentar agora para vocês de um filme espanhol? Um filme espanhol chamado Hijab. A gente vai mostrar um trechinho do que acontece, de repente, dentro de uma escola. Vamos olhar. En cuanto te lo quites un rato, ni te acuerdas. No querrás ser la rara de la clase, ¿no? Venga, mujer. ¿Lo ves? Venga, anda, pasa. Existen 5 zonas volcánicas en la Tierra que son las siguientes. Hola. A ver, chavales. Esta es Fátima. Es nueva y quiero que la tratéis como a uno más de la clase. ¿Está claro?
Só para a gente ter um pouquinho mais de informação, a diretora da escola estava 5 minutos ali tentando convencê-la a tirar o lenço, que é da identidade muçulmana de alguma maneira, né? E aí a gente viu que quando a menina entra, você tem cortes de cabelo diferentes, adereços na cabeça diferentes. O problema era o significado do hijab, que é o lenço. E aí? Essa cena é fortíssima, nossa. Né? Aquele uau, né? Porque ela tá colocando como a esquisita, você não quer ser esquisita. Na verdade, todos somos esquisitos, né? A turma inteira era esquisita, né? Um preconceito ali da própria professora, né? Principalmente da professora, né? Que tem esse papel fundamental, né? De condução, de cumplicidade, né? De estreitamento, né? De encurtar esse caminho entre um e outro, Sim, né? sim. Entre o negro, o árabe, né? É uma cena fortíssima, né? E a professora, na verdade, só está reforçando o preconceito, né? E assim, eu acredito que a menina, Fátima, né? Quando entrou e se deparou com aquilo, a quebra, quebrou dentro dela alguma coisa, porque a primeira coisa que se eu tivesse sido no lugar dela era porque eu não resisti. Porque eu não resisti. Porque no momento em que ela olha aquela outra pessoa que está também com um lenço na cabeça, será que ela, desculpa, Pode beber não água. resistiu? Tem aguinha aí, Será que ela não resistiu o suficiente e permitiu que o outro determinasse para ela o que ela tinha que fazer? Mas um jovem, assim, eu acho que muito jovem, é muito difícil, né? Sim, Ter essa sim, consciência do chegando lugar num- dele no mundo, Isso, né? esse o lugar de fala dele, o lugar onde ele se coloca, né, dentro da sua vida, né, de toda a sua bagagem cultural, né, Mas eu acho que assim, emocional. ao lidar com o adolescente, a gente percebe o quanto eles já ocupam esse lugar de fala. Eles podem não falar, mas eles pensam. E aí é que está o problema. Porque cria-se dentro dele uma situação, cria dentro dele um embate muito forte. Porque, na verdade, não só a aceitação do grupo para ela, mas dela para o grupo. E quando ela se depara com as pessoas com os piercings, os cabelos diferentes, os olhares diferentes, né, ela vai se questionar, porque eu não resisti. E aí, dentro dela também, aflora um certo preconceito. Ela não vai mais olhar para aquela professora, ou aquela diretora, ou quem quer que seja, da mesma forma como ela estava olhando antes. Ela vai olhar com o olhar que aquela me reprimiu. E aí vai ter o embate. E aí começa, né, a separação. Eu acho que aí é que a escola, ela tem que ter realmente a posição, ela tem que ter essa coisa, como você colocou, né, da integração. Somos diferentes e precisamos respeitar as nossas diferenças. Agora, qual a importância de um concurso como esse, que traz esse tipo de tema para as escolas públicas? Bom, como eu falei assim um pouquinho no início, na verdade a ideia é essa, é provocar, é trazer a possibilidade que a Tereza, que a Jenny, que as professoras, né, todas que até estiveram com a gente ano passado, esse ano muitas... Ano passado foi ética o tema. Foi a ética no cotidiano. cotidiano, que eu falo, não é a ética, qualquer Não, ética. é É a ética ética no no meu cotidiano. dia a dia. Como eu trabalho isso, que atitudes eu tomo que são éticas ou não éticas. E agora vem o preconceito. Né? A ideia é onde mora o preconceito, onde mora o meu preconceito. Né? Então, a ideia é essa, é fazer pensar. O prêmio, a ideia do prêmio veio baseado nisso. Eu já trabalho há mais de 16 anos com projetos de incentivo à leitura, tem a Praça da Leitura, que é um projeto que visita escolas, a banca de livros, que são bancas, tipo bancas de jornais em comunidades, onde a gente, em 2 anos, a gente tinha 4.200 leitores. Infelizmente, o projeto parou por falta de patrocínio, né, que é o grande problema da produção cultural. Então, a ideia é essa mesmo, é fazer com que o professor se veja no seu preconceito, que o aluno, que as pessoas da escola, de uma maneira geral, se vejam dentro desse preconceito, né? Que atitudes que eu tomo
que eu nem pensei sobre aquilo. Eu nem pensei. Aquilo vem de casa, ou vem da rua, essa brincadeira, né? Que às vezes vem essa coisa do velado, que você falou, da brincadeira, mas é uma brincadeira que machuca, é uma brincadeira que está carregada de preconceito, né? Então, fazer, né, a ideia do prêmio é fomentar isso, fazer com que as pessoas vejam isso e discutam isso. Né? Como eu falo, não é só os alunos, os professores também, fazer com que o professor também esteja ali no meio daquele bolo ali discutindo. Por exemplo, ano passado eu me lembro de um vídeo, não sei nem se foi do Orsena, de uma aluna que ficava assim, eu nunca parei para pensar na ética, entendeu? Das minhas atitudes são éticas ou não éticas, ou onde é, né? O que é ética e o que não é ética. E o preconceito se encaixa da mesma forma, né? Às vezes eles nem param para pensar sobre o preconceito, ele está tão enraizado, está tão dentro, né? Que vai. Então, o papel do prêmio é esse, é estimular essa discussão entre professores e alunos, né? A gente, olha, tem 2 comentários e já está chegando no limite do horário do programa. Carolina Barbato. Muito importante e pertinente esse tema para o atual momento da educação em nosso país. Obrigada por essas 2 mulheres educadoras e formadoras de opinião nos dando esse carinho e reflexão no dia de hoje. Obrigada, viu? Obrigada por mesmo. elas também. Obrigada pelo seu comentário tão bonito. Lúcia Freitas, respeito é a palavra-chave ensinada por nossos pais, né? Vocês estavam falando, e aí é uma experiência pessoal. Quando eu estava na antiga 6ª série, isso já faz aí um tempinho, né? Eu mudei da Zona Sul para a Zona Norte. E aí eu estudava em escola municipal. E não fui estudar no Orsina, porque o Orsina, na minha época, era estadual. Eu fui para o Antônio Prado Júnior, que é perto do Orsina. E aí, quando eu mudei, os colegas daqui, da escola daqui, ficavam, você vai pegar trem, vai, suburbana, não sei para onde, não sei o quê, nananana. E quando eu cheguei na Zona Norte, aí chegou a Patricinha da Zona Sul. Aí eu falei, gente, quem eu sou? Porque eu não sou nem de um lado nem de outro, não estou aceita nem por um grupo nem por outro. E é impressionante como essas brincadeiras na adolescência, no ambiente escolar, elas são capazes, sim, de você alijar durante um tempo a convivência daquele aluno. Aí ele tem que ficar toda hora provando que ele não é aquele preconceito sofrido. Como isso marca que você chega na sua fase adulta, com 44 anos, eu lembro disso até hoje. Entendeu? São marcas que, assim, são coisas que ficam, que persistem na gente. E que, por mais que a gente tente esquecer, às vezes, numa situação corriqueira da nossa vida, vem à tona a nossa memória. Então, assim, é um tema realmente, né, que mexe muito. E, assim, eu fiz um trabalho, uma dinâmica com as turmas, todas as turmas, em que a gente discutiu o material, né, porque eu tenho que dizer que o material fornecido pela equipe pedagógica é excelente. As indicações de vídeos, todo o material textual disponibilizado. Pode fazer, porque claro. A gente criou que a gente chama de GAOP, né? Que é um GAOP. Guia de Acompanhamento e Orientação para os Professores. Porque normalmente os prêmios, assim, joga tudo no colo do professor. A gente não, a gente tem 2 tutores num sistema que a gente criou de educação à distância, então, mas numa forma de acompanhamento, de orientar esse processo, né? Que, na verdade, isso veio da Praça da Leitura, que era o projeto pedagógico que a gente fez para a criação do texto, foi o que a gente usou para o prêmio. Então, vamos primeiro discutir o tema, depois, então ele vai num passo a passo, crescente, né? Até você ter a reflexão até ele chegar na narrativa e eles irem fazendo suas opções, né? E dentro desse sistema de educação à distância, a gente fornece muito material para auxiliar os professores em dinâmicas dentro da sala de aula, enfim. E aí, é porque assim, é um material rico que faz você pensar, né? E aí você pensa a realidade que você tem dentro da sua escola. Bem, eu peguei uma dinâmica que eu tenho o hábito de utilizar de vez em quando e levei para eles. Eles terminaram de fazer a discussão e eu pedi para que cada um fosse para o papel que eu colei na parede e escrevesse alguma coisa que, para eles, iria combater o preconceito. Terminaram, fizeram e tal. E aí eu fui falando, né, o quanto o preconceito é construído, é criado e não sei o quê. No meio da minha fala, eu rasgo o
o material. Então, assim, o rosto da professora que está acompanhando, ela sabia. E eu pedi para ela realmente observar os alunos, como eles ficam indignados, como eles ficam com raiva, como eles tecem olhares de crítica. E eu virei para eles e falei assim, é isso que quem sofre preconceito sente o tempo inteiro. Então, vocês perceberam o que é quebrar alguma coisa dentro do outro. E agora vocês têm 5 minutos para reconstruir. E o legal é que nunca reconstrói. Reconstrói quebrado. E eu falo para eles, esses aqui são as quebras que a gente tem na nossa vida e que a gente leva para a nossa fase adulta e para a nossa velhice. Então, isso é que é o legal do prêmio, é eles pensarem realmente. Precisa existir, assim, essas atitudes para que a gente leve todos a pensarem dentro da comunidade escolar. Olha só, a gente já estourou o tempo, mas essa discussão é super importante. A gente pode botar o link do prêmio, os contatos, Claro, nas postagens claro, do Facebook? Com Professores certeza. do resto do país podem acessar também? Podem. Então tá ótimo. A gente sempre mostra até no Face, por exemplo, as dinâmicas que estão sendo realizadas nas escolas. É bem... Olha, então acompanha aí o Facebook da gente, que a gente vai compartilhar os conteúdos. Muito obrigada pela sua companhia. Passa lá nas redes sociais da Multirio. Graça. Já tô até tonta. Graça, Tereza. Nossa, foi. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui no Hashtag Educa. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou a gente também. Olha, assunto importante para trabalhar na escola, viu? Não deixa de lado, não. Até o próximo Hashtag. Tchau.